Então, vamos lá. A primeira questão é justamente essa, né? A gente ouve muito esse termo, modulação hormonal, mas a questão é: será que existe uma modulação hormonal? E quando a gente vai para os principais órgãos, né? Então, para o Conselho de Medicina, para o Conselho de Metabologia, não existe o termo modulação hormonal, não é correto usar esse termo, apesar de popularmente ele ser sim o termo mais utilizado. O que que acontece? Os nossos hormônios, eles estão envolvidos em diversas funções para a manutenção do nosso organismo, né? Então, a gente tem todos os hormônios incluídos nessas 5 funções básicas, que são, né, reprodução, crescimento e desenvolvimento, homeostase, produção de energia e comportamento. E cada hormônio, obviamente, ele pode fazer parte de mais de uma dessas funções. O que a gente discute em relação ao que seria a tal da modulação hormonal é justamente fazer com que esses hormônios eles fiquem próximos do seu desempenho máximo. Então, fazer com que eles fiquem nas faixas adequadas para otimizar todas essas funções. Então, apesar, né, dos principais órgãos não reconhecerem o termo modulação hormonal como um termo correto, né, até porque não dá para a gente, tão de forma simples, ir lá, dar um remedinho mágico e ajustar tudo. Também, como a gente já falou, depende ali de individualidade, de respostas, de processos patológicos que vão precisar de acompanhamentos muito específicos. Mas o que a gente quer discutir é justamente que os hormônios, eles literalmente mandam na nossa vida, em tudo. Então, se esses hormônios, né, um deles estiver desorganizado, não tiver de forma adequada, a gente já tem sim prejuízo no seu comportamento, no seu funcionamento. Bom, a gente tem hoje, então, reconhecidamente que esses hormônios, eles são mediadores químicos de saúde e beleza. E aí, o nosso foco no body design, então, é a hipertrofia e o emagrecimento, mais óbvio, né? Todos nós somos profissionais de saúde. Então, para a gente, a manutenção da saúde é sempre o ponto-chave. Só que a gente vai tentar ajustar isso, manipular as variáveis, de uma forma que a gente consiga os resultados melhores, tanto para a hipertrofia quanto para o emagrecimento. Como a gente discutiu, basicamente todos os hormônios vão influenciar nesses processos, né? Desde os hormônios tireoidianos, que são importantíssimos, e a gente vai, né, vai discutir um pouquinho em outros momentos, até, como o professor Fábio já comentou, os da suprarrenal, a gente vai falar um pouquinho de cortisol, mas hoje eu só vou destacar alguns que são mais falados, mais estudados, mas saibam que praticamente todos os hormônios, eles vão influenciar nisso daí. Então, para a gente começar, a gente já chega logo com o mais polêmico de todos, que é a testosterona. Então, a testosterona, ela é um hormônio esteroide, então significa que a sua composição química, ela é de base lipídica, um anel de colesterol. Ela é um hormônio anabólico, então que promove crescimento celular, e androgênico. E esse termo androgênico está relacionado ao desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Então, quando a gente pensa nele, um dos pontos importantíssimos que todo profissional de saúde, quem trabalha com essa parte de estética, tem que entender é que esse hormônio ele funciona através de um eixo chamado eixo gonadotrófico. Então, a base, né, desse eixo é lá no hipotálamo a secreção de um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas.
Esse hormônio estimula a adenohipófise, a hipófise anterior, a secretar FSH e LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, e ambos os hormônios vão lá no testículo. Então, já que a testosterona é o principal hormônio masculino, esses hormônios vão lá no testículo e eles têm funções estimuladoras diferentes. Então, eu sempre falo que a gente ainda encontra muitos alunos na pós-graduação falando assim, o FSH e o LH vão no testículo e estimula a produção de testosterona. Não, cada um tem uma sinalização específica. Então, quem efetivamente estimula a síntese de testosterona é o LH, que vocês também podem encontrar no homem como ICSH, que é o hormônio estimulador de células intersticiais, que é o nome hoje em dia que é dado às famosas células de Leydig. Então, essas células de Leydig, ou células intersticiais, estão lá no testículo, e elas que vão receber estímulo do LH para, então, produzir a testosterona. Então, sempre que nós falarmos de testosterona, ela está sendo estimulada pelo LH. E o FSH, qual que é o papel dele? O FSH está envolvido nas reações para a síntese de espermatozoides. Então, ele faz a estimulação toda do processo de espermatogênese. Mas notem aqui uma coisa que para a gente, principalmente em se tratando de hormônio exógeno, é extremamente preocupante, precisa de uma atenção. Para que o homem consiga produzir espermatozoides, ele precisa obrigatoriamente de testosterona endógena. Então, essa testosterona que foi produzida pelo próprio testículo, ela não deixa o testículo, não vai para a corrente sanguínea, e ela permanece lá para ajudar, a partir do estímulo de FSH, na espermatogênese. Ou seja, só é possível ter espermatogênese, síntese de espermatozoides, a partir da testosterona endógena, a que o próprio testículo produz. Então, quando a gente pensa, né, em avaliar resultado estético, em avaliar resultado do treinamento, da dieta, principalmente para os homens, então, óbvio que eu também vou analisar isso nas mulheres, mas principalmente para os homens, é determinante que a gente saiba como está esse eixo. Se ele está com as concentrações de testosterona adequada, afinal de contas, ela é um hormônio extremamente anabólico, faz síntese proteica, estimula a lipólise. Então, é por isso que no mundo, né, estético, ela é uma droga sintética muito requerida, justamente pelos efeitos corporais que ela tem, mas que nós vamos ver que não está isento ali, né, de efeitos colaterais. Nesse aspecto, depois para a gente discutir um pouquinho os efeitos colaterais, é extremamente importante a gente entender que a testosterona, que foi ali liberada pelo testículo, ela ainda pode ser convertida em outros 2 hormônios lá nos nossos tecidos periféricos. Então, as pessoas, elas falam muito de testosterona, mas esquecem de citar os hormônios que vêm a partir da sua conversão periférica. Então, a gente sabe que tem 2 enzimas determinantes para essas conversões. Uma delas, a gente vai encontrar lá no tecido adiposo, principalmente, e é a enzima chamada aromatase. O que a enzima aromatase faz? Ela converte testosterona em estradiol. E aí, o estradiol é o principal hormônio feminino. O homem também tem, obviamente, mas fisiologicamente a gente precisa que essas concentrações de estradiol fiquem baixas. O outro hormônio convertido
é através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Ela é encontrada na pele, principalmente na pele genital e na próstata. Essa enzima converte testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT. Ele é determinante lá no desenvolvimento embrionário masculino. Mas depois da fase embrionária, então já na fase da adolescência e no homem adulto, esse DHT, ele não tem efeitos tão benéficos assim, ele está mais associado a efeitos que os homens não gostam muito. Mas na fase embrionária, ele é determinante. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em testosterona, a gente tem que pensar em análise de eixo, e nos exames sanguíneos a gente avalia LH, FSH e testosterona, tanto total quanto livre, mas a gente precisa avaliar estradiol e DHT, a dihidrotestosterona, justamente porque eles vão estar muito associados a vários efeitos colaterais que aí o paciente, o aluno pode externalizar para você. Aqui, rapidamente, a injustiça da nossa vida, né? Então, quando a gente compara as concentrações de testosterona nos homens e nas mulheres, lógico, no período pós-púbere, então, depois da entrada na puberdade, a gente tem que os homens têm 10 vezes mais testosterona do que as mulheres, 10 vezes mais. Então, esteticamente, em questão de produção de força, a gente realmente tem uma desvantagem comparada aos homens por conta dessa concentração de testosterona que é muito maior nesses homens do que nas mulheres. Quando a gente pensa, então, na curva de testosterona dos homens, porque esse pico gigantesco é só nos homens que acontece, a gente tem este comportamento. Então, o que a gente consegue observar? Ó, até mais ou menos os 12, 13 anos de idade, as concentrações de testosterona em meninos e meninas é a mesma, né? Então, elas são iguais. Tanto que, se vocês observarem meninos e meninas nessa idade, não tem muita diferença de composição corporal, de força, é tudo muito próximo. Porém, quando os meninos entram, então, na puberdade, ali a partir dos 12, 13 anos, as suas concentrações de testosterona começam a aumentar de forma significante. E atinge o pico ali entre 25 e 30 anos de idade. Então, esse aqui seria o momento ótimo dos homens, tanto para a composição corporal, quanto no desempenho sexual, onde a testosterona endógena atinge seus picos. Porém, olhem aqui, meninos, né, Fê? Aqui que é a parte tragédia da vida. Depois dos 30 anos, a testosterona entra em queda livre nesses homens. Nada impede que essa testosterona caia. Nenhum protocolo de treinamento, nenhum protocolo nutricional. Então, o que é discutido na literatura? Em que idade o homem, então, ele poderia se utilizar de uma reposição de testosterona? Isso a gente não tem protocolos legais, ou seja, aprovados, né, que nos deem esse parâmetros, mas muitos médicos, inclusive médicos do esporte e urologistas, eles fazem essa recomendação. Então, quando que o homem começa a perceber mudanças bruscas de composição corporal? A partir dos 40 anos de idade. Então, onde essa testosterona já caiu de forma mais significante, e aí ele começa a ver que há redução da massa muscular e um aumento da porcentagem de gordura, né? Algumas pessoas começam a chamar esse processo de envelhecimento de obesidade sarcopênica. Olha que tragédia. Ganha gordura e perde massa muscular. E mais ou menos a partir dos 60 anos é quando esses homens começam a apresentar algum tipo de disfunção erétil. Então, existem sim discussões
né, sobre a reposição dessa testosterona, mas com foco principalmente na manutenção da composição corporal desses homens com mais de 40 anos, já que a redução mais brusca dessa quantidade de testosterona vai afetar essa composição corporal diretamente. Tudo bem? Bom, então entra aí, né, o uso dos esteroides anabólicos sintéticos, das famosas bombas que o pessoal toma. Esses esteroides anabólicos sintéticos, todos eles são à base de testosterona, todos eles. O que muda é a composição, então, qual foi a molécula modificada nessa testosterona e, obviamente, as suas doses, as suas concentrações. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, como eu já comentei no comecinho da nossa discussão, só é liberado o uso de testosterona sintética, então de esteroides anabólicos sintéticos, para pessoas que comprovadamente apresentem deficiência nesse hormônio. Então, hipogonadismo, quando a pessoa não consegue mesmo produzir, ou falhas naquele eixo gonadotrófico que a gente discutiu. E isso é a única coisa que é hoje em dia legal e aprovado aí para uso da medicina, então, para contrabalancear deficiências. Então, se a gente pensar no uso dos esteroides anabólicos sintéticos exclusivamente para estética, hipertrofia e emagrecimento, ainda é ilegal fazer esse uso, ter esse processo. Então, somente para a gente ilustrar, a gente tem basicamente 2 tipos de esteroides anabólicos sintéticos. Ambos vêm a partir da molécula de testosterona e ambos são modificados no carbono 17. Acontece que um tem a modificação no carbono 17 na porção alfa e o outro tem a modificação no carbono 17 na porção beta. Então, falando primeiro dos que são alterados no carbono 17 na porção alfa, eles são chamados de esteroides alquilados. Quem são, né, essas drogas? Elas são drogas de uso oral, então de comprimidos, e justamente por isso elas são conhecidas pela sua curta duração. O que acontece? Os primeiros farmacêuticos que fizeram desenvolvimento, essa manipulação na molécula de testosterona, eles viram que a hora que ela era ingerida via oral, e aí tudo que a gente ingere via oral, a gente tem a passagem direta para o fígado pelo sistema porta-hepático. E a hora que essa droga chegava no fígado pelo sistema porta-hepático, ela já era totalmente degradada. Então, ela não conseguia chegar na corrente sanguínea íntegra para ter alguma função, alguma eficiência nessa musculatura, né, principalmente em músculo esquelético. E aí, o que eles precisaram fazer? Lá nessa porção alfa, eles adicionaram um grupo alquila, né, que é por isso que teve ali o nome de esteroides alquilados, então um grupo metil, que fazia com que ele conseguisse passar pela primeira passagem no fígado, que era essa passagem pelo sistema porta-hepático, sem ser degradado. E aí sim, chegava na corrente sanguínea biodisponível para fazer as suas funções, que era esperado. Então, quem que é mais conhecido dessa galera aqui? Então, o estanozolol, né, que é conhecido como Instron, e a oxandrolona, que também é bem famosa, principalmente aí pelo seu uso de vias orais. Qual é a preocupação em relação a esse tipo de medicação? Como a gente disse, inicialmente ele era totalmente degradado na primeira passagem pelo sistema porta-hepático. E foi aí que eles precisaram inserir esse grupo metil de forma que ele não fosse degradado. Isso gerou, então, maior estresse hepático. Então, todas as drogas de testosterona, os esteroides anabólicos ingeridos via oral, eles promovem um estresse hepático maior. Né, simplificando, eles judiam mais do fígado, então aí tem que ter um cuidado ainda maior. Eles também têm um perfil lipídico mais negativo, ou seja,
tendem a diminuir mais o colesterol HDL, né, a lipoproteína HDL, e aumentar mais tudo que é não HDL, então LDL, VLDL, que aí é uma das grandes preocupações, justamente por conta do desenvolvimento de doenças coronarianas. Além disso, eles são mais potentes para aromatização. Então, lembra que nós mostramos que perifericamente, lá no tecido adiposo, a gente tem a presença da enzima aromatase, convertendo essa testosterona em estrogênios. E isso traz muitos efeitos colaterais. Então, esses de uso oral acabam tendo maior formação de estrogênios e, portanto, maior efeitos colaterais. Por isso que eles são considerados mais agressivos para o nosso organismo. A outra droga, ela também é modificada a partir de uma molécula de testosterona, no carbono 17, agora na porção beta. E aí elas são denominadas ésteres de esteroides. São os intramusculares e justamente por serem intramusculares, são de longa duração. Aí, quem que acaba aparecendo aqui de novo? Ó, estanozolol, conhecida como Instron, a droga que ficou bem famosa por conta do Arnold Schwarzenegger, Primobolan, e a Ideca, Equipoise, né, que ficou muito conhecido por conta do uso veterinário. Então, a gente tem algumas drogas aí que são mais comuns, né, mais conhecidas popularmente. Obviamente, elas também vão produzir efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais, eles são menores comparados às drogas de uso oral que a gente acabou de ver. Uma preocupação é justamente porque essas intramusculares, elas são de longa duração. Ou seja, dependendo da estratégia de administração, se o médico, né, que está prescrevendo, ele não está muito inteirado da droga, ou se a pessoa está fazendo sem uso de, né, sem o uso, sem ajuda de um profissional qualificado, ela pode fazer sobreposição da droga. Então, na bula de cada droga tem o tempo de liberação. Como eles são intramusculares, as drogas elas podem ficar sendo liberadas na corrente sanguínea por até 4 semanas. E aí, se o sujeito faz o uso de uma droga agora, que vai ser liberada por 4 semanas, mas na semana seguinte ele administra de novo, e dali 15 dias de novo. Ou seja, ele está fazendo sobreposição, justamente por eles serem de longa duração. Daí a importância de um profissional acompanhar isso, e o único profissional qualificado, e hoje legalmente liberado para repor deficiências, é o médico, né, para atuar ali nessa compensação. Aqui eu só coloquei para vocês verem que a molécula base é exatamente a mesma, que é uma molécula de texto, e o que vai mudando são os grupamentos radicais, o que muda o efeito da droga e a sua biodisponibilidade. Bom, então, o que é liberado para prescrever testosterona, né? Então, para que os médicos usam essa testosterona? Ela surgiu, na verdade, quando sintetizaram a testosterona em laboratório, ela veio para tratar pacientes acamados há muitos, né, internados há muito tempo, com processo de caquexia, então de intensa perda de massa muscular. Eles notaram já, né, há muitos e muitos anos, o que os estudos comprovam hoje, que a quantidade de massa muscular do sujeito está diretamente relacionada ao seu risco de morte. Então, quanto mais massa muscular o sujeito perde, maior é o risco dele morrer. E a hora que a gente pensa isso no ambiente hospitalar, quem está acamado há muito tempo, não se movimenta, tem intensa caquexia e aumentava o risco de morte. Foi aí, então, que eles tiveram a ideia de administrar testosterona nesses pacientes, porque ela é tão fantástica que só a presença dela já aumenta a quantidade de massa muscular.
E aí eles começaram a usar para outros, né, em conjunto, com esse mesmo objetivo, mas para outros objetivos, como outras doenças, como, por exemplo, pessoas que estavam em tratamento de câncer, mais especificamente do câncer de mama. Né? Então, a gente já tem essa questão toda da mulher ter menos massa muscular, mas durante o tratamento do câncer de mama, a mulher também acaba tendo uma redução de peso por uma perda maior ainda de massa magra, da caquexia, e uma redução do hematócrito, da quantidade de células vermelhas. A testosterona também aumenta a síntese de hemácias, de hemoglobina. Então, é por isso que pode sim ser prescrito associado ao tratamento de câncer de mama. Qualquer outra doença que induza a caquexia, como, por exemplo, quem desenvolve AIDS, a síndrome mesmo da imunodeficiência humana, e é até um estereótipo, né, da AIDS, a pessoa ficar com um perfil muito magro, uma perda muito intensa de tecido muscular. Então, para reverter esse quadro e, obviamente, melhorar aí a saúde. Como nós falamos para homens que têm hipogonadismo, é onde o próprio testículo, a gônada, não dá conta de produzir a testosterona que precisava, então ela tem que ser reposta. E para casos de osteoporose grave, já que a testosterona é determinante na melhora da densidade mineral óssea. Então, para todos esses tratamentos, a testosterona é sim bem-vinda, ela é prescrita, ela é recomendada pelo médico, obviamente, por uma extrema necessidade. Porém, quando a gente tem ali, né, algumas pesquisas que investigam o uso da testosterona, dos esteroides anabólicos, apenas 8% das pessoas que utilizam com um desses objetivos de tratamento para a saúde, desses que a gente falou, que são os recomendados para prescrição de testosterona. Os outros, né, 92% das pessoas que utilizam tem como objetivo a estética. E aí a gente volta à grande discussão. Só para objetivo estético, a prescrição ela é proibida, inclusive se a prescrição for feita pelos médicos. Quando a gente avalia os usuários de esteroides anabolizantes, a gente tem, né, quem que te indicou? Então, a pesquisa ela foi buscar quem que propôs que você utilizasse. E aí os dados são mais alarmantes ainda. Ó. 50% dos usuários têm a indicação a partir de um amigo. Então, meu amiguinho usou, ficou mais fortinho, mais trincadinho, eu também estou usando. 34% estão usando por conta própria, muitas vezes porque viram nas mídias sociais, viram ali no Dr. Google e resolveram usar. E aí, 8% usam por recomendação do instrutor de exercício, seja na academia, no crossfit, na corrida, onde for, e somente 8% utilizam por recomendação médica, que são aqueles 8% que a gente viu ali no outro gráfico. E aí, qual que é o ponto grande de discussão? É que a gente precisa colocar isso para votação de leis, a gente precisa ter médicos, ter profissionais que tenham engajamento para discutir isso. Então, a questão não é, nossa, estamos incentivando o uso de esteroides anabólicos, a questão é que as pessoas utilizam. E quando essas pessoas utilizam sem um acompanhamento adequado, as chances da gente ter problemas com essa utilização são muito grandes. Então, o fato de o médico não prescrever, porque legalmente isso não é aceito, né? A gente não tem respaldo legal para isso, não faz com que as pessoas não usem. A gente vê nos estudos que elas utilizam independente do médico estar ciente disso ou não. E isso é extremamente preocupante, e é aí que vale a recomendação da gente discutir.
Sim, Michele, exatamente. É ilegal. Geralmente não tem uma pena pré-estabelecida para quem usa, mas tem uma pena pré-estabelecida para quem prescreve. Então, a gente tem vários médicos, até médicos famosos, né, conhecidos por praticar medicina esportiva, atender atletas, que respondem a muitos processos no CREMESP e no CRM, justamente por isso não ser legalizado. Então, para que o médico possa prescrever sem ter nenhum problema, ele tem que comprovar que aquele paciente tem algum tipo de deficiência. E aí, se tiver deficiência, perfeito. A recomendação é que faça mesmo. É sim, Matheus, a gente vai falar rapidinho sobre eles, tá bom? Mas a gente vai falar. Então, para que as pessoas utilizam esses esteroides anabólicos? Então, os objetivos são os mais diversos, mas giram principalmente em redução de gordura e hipertrofia. Além do objetivo direto da hipertrofia, a gente também tem melhor contratilidade muscular, a presença de um balanço nitrogenado positivo, o que indica uma síntese proteica aumentada, mais glicogênio, o que melhora a potência e a performance muscular, diminui a síntese de cortisol, que é um hormônio completamente catabólico, e ainda melhora a captação de aminoácidos pela musculatura. Então, juntando tudo isso, a gente favorece a hipertrofia, o aumento de força e de potência muscular. Porém, como dissemos, infelizmente, o uso não é livre de efeitos colaterais. Então, a gente tem, por exemplo, a virilização em mulheres, né, o hirsutismo, que é o crescimento de pelos por todo o corpo, o engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris, a gente tem o espessamento da parte cartilaginosa, então crescimento da mandíbula, o rosto acaba ficando, né, do maxilar, o rosto acaba ficando com formato um pouquinho mais quadrado, que acaba gerando, então, um perfil mais masculino nas mulheres. Pode ter alterações cardiovasculares, então a gente falou que pode gerar as dislipidemias, favorecendo doença coronariana, mas também pode levar a uma cardiomiopatia hipertrófica, então um ventrículo esquerdo mais hipertrofiado, que acaba levando a uma insuficiência cardíaca. Os homens e as mulheres podem apresentar padrão de calvície. Esse padrão de calvície, ele vem principalmente pelo DHT, por isso que é importante entender as conversões periféricas. Pode levar a ginecomastia nos homens, que é o desenvolvimento do formato de mama. Então, esse formato de mama, ele cresce principalmente por excesso do estradiol, que a gente falou que teve lá a aromatização. Então, a gente estimula depósito de gordura na mama e hipertrofia de glândula mamária. Por isso que, na maior parte dos casos, só reverte cirurgicamente. Quando ainda não chegou no crescimento total, né, na fase adulta, então, se por acaso esses hormônios eles forem administrados, atletas de alto rendimento geralmente administram antes do fechamento da placa epifisária, e isso faz com que a criança ou adolescente pare de crescer. Então, gera deficiência no crescimento. Está associado a maior surgimento de acnes, então, né, as acnes espalhadas por todo o corpo, face, peitoral, ombro, costas, que também surge por conta do excesso de DHT, por isso tão importante investigar esse DHT nos pacientes. Alguns que fazem uso do hormônio via oral relatam dor de estômago, alguns relatam enxaqueca, cefaleia, né, dor de cabeça. A gente viu que há uma sobrecarga hepática, mas a sobrecarga hepática é ainda maior nos comprimidos, né, nos de via oral do que nos injetáveis, e também um risco maior de desenvolver câncer, principalmente tumor de próstata, principalmente para quem já tem histórico prévio na família. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muitos benefícios, a gente também tem muitos efeitos colaterais.
E por isso que o uso sem acompanhamento, o uso indiscriminado, ele é tão perigoso. E é por isso que a gente acaba tendo tanto preconceito, né, por muitos profissionais, e principalmente pelas pessoas leigas, quando o uso dele é feito com objetivo estético. Então, para a gente começar a diminuir todo esse preconceito, paradigma, a partir do uso da testosterona para estética, a gente precisa de um controle maior, de um acompanhamento melhor para minimizar todos os efeitos colaterais. E aí a gente tirar um pouco esse rótulo do bombado, da bombada, só na forma pejorativa. Então, isso é extremamente válido. A gente já fala das questões, tá bom? Então, vamos lá. Aproveitando aí já o link, né? Uma das coisas recentes no Brasil, porque nos Estados Unidos, em outros países, isso já é, né? Já está sendo discutido há algum tempo, é justamente os SARMs, como foi perguntado. Cadê aqui? O Matheus, né? Então, vamos lá, Matheus. O que significa SARMs, como o Fábio já adiantou? Então, eles são moduladores seletivos dos receptores de androgênio. Eles são substâncias totalmente manipuladas em laboratório, por isso que eles têm essas siglas gigantes aqui. Eles são totalmente feitos em laboratório, não tem nada de naturalzinho. E eles prometem efeitos muito similares aos da testosterona, né? A maior parte deles é proteico, então eles não seriam esteroides, mas eles são sim, ou pelo menos prometem ser anabólicos. O que acontece? Eles viram que o mecanismo de ação desses SARMs é muito parecido com o da testosterona normal, né? Então, a gente vê aqui que esse SARMs, ele consegue se ligar ao receptor androgênio. Então, apesar de alguns terem característica proteica, eles têm um mecanismo de permear na célula. Muitos discutem que pode ser através de uma proteína canal, e alguns deles têm base lipídica mesmo e permeiam livremente. E aí eles vão se ligar a esses receptores de androgênio, igualzinho à testosterona, e vão ali estimular lá no DNA a transcrição. Por quê? Depois da transcrição, o próximo processo aqui no citoplasma é da tradução. E essa tradução nada mais é do que originar uma nova proteína. Então, a promessa dos SARMs é de levar os mesmos benefícios, ou benefícios muito similares aos da testosterona, porém com efeitos colaterais reduzidos. No primeiro momento, a promessa era de que não teriam efeitos colaterais, mas depois eles viram que esses efeitos colaterais acontecem sim, esses mesmos efeitos colaterais que a gente discutiu, que a testosterona pode trazer, mas talvez ainda de uma forma menos intensa. A questão é, apesar de, principalmente nos Estados Unidos, esses SARMs serem vendidos nas prateleiras das farmácias, não são drogas autorizadas e aprovadas pela FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa daqui, né? Quem regulamenta o que pode, né, e o que não pode. A diferença é, lá nos Estados Unidos, pode ser vendido na farmácia, mas aí no rótulo vem escrito, não aprovado pela FDA, mas pode ser vendido, né, se eles constatarem que não é algo que leve a um processo de morte muito ruim, enfim. Mas eles podem vender, diferente aqui no Brasil, que se a Anvisa não aprova, não pode nem ser comercializado. O que eles viram é que as pessoas começaram a tomar altas quantidades, né, altas doses de SARMs, e aí, quanto maior a dose, maior é o efeito positivo, mas também maior é o efeito colateral. Por isso que tem efeitos colaterais, sim. E assim que os SARMs eles foram divulgados, eles colocaram, né, os atletas de alto rendimento começaram a usar, achando que não seria detectado no exame antidoping.
E aí o Comitê Internacional Antidopagem já tratou de fazer todos os metabólitos dos SARMs conhecidos e incluir no teste antidoping. Então, o uso de SARMs por atletas de alto rendimento também é considerado doping. Aqui no Brasil, por que, que ele não deu, né? Ele não fez essa coisa tão alta assim, não deu um boom, não estourou. Justamente pelo fato de ele acabar chegando num custo muito alto. Então, como ele também tem efeitos colaterais, o custo dele é muito alto, as pessoas acabaram continuando com o uso de testosterona. Mas eles já chegaram aqui, muita gente já utiliza, certo? Então, Tony, aí na verdade, cada um dos medicamentos, eles vão ter, né, um efeito específico, tanto na meia-vida, que é essa disponibilidade que às vezes chega a 4 a 6 semanas, quanto na hepatotoxicidade. Então, aí precisaria ver direitinho qual a composição da droga para a gente analisar. Mas tudo isso também vem descrito na bula. Então, se conseguir a descriçãozinha, a gente consegue avaliar melhor aí os efeitos, mas tem que ser avaliado esses efeitos para cada uma das drogas disponíveis, certo? E aí a gente tem um outro hormônio, né, que é o hormônio completamente antagônico da testosterona, que é o cortisol. Então, esse cortisol, ele é muito conhecido justamente pelo seu efeito catabólico. Como o Fábio falou na aula dele, ele é um dos hormônios que estão relacionados ao nosso ritmo circadiano, ao funcionamento do nosso organismo ali em 24 horas. Ele também tem um eixo clássico, então o hipotálamo produz o CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina, que estimula a adenohipófise a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que é então quem age no córtex da suprarrenal, estimulando a produção de cortisol. A ação do cortisol, a função, ela é dividida basicamente em duas etapas. Função no sistema imune, que diminui a função imunológica, né? Então, num primeiro momento, isso parece ruim, mas ele pode ter efeitos benéficos, por exemplo, num quadro inflamatório. E a outra função é justamente a parte catabólica. Mas por que que ele é catabólico? Porque o cortisol, ele é um hormônio hiperglicêmico. Então, ele é um hormônio importantíssimo. Ele não é o vilão da nossa vida. Ele vai ajudar a que a gente mantenha a nossa glicemia estável, né? Dentro das nossas necessidades. Para isso, ele atua, sim, em músculo esquelético, quebrando proteína muscular para usar esses aminoácidos na gliconeogênese hepática e liberar a glicose. E também age no tecido adiposo, estimulando lipólise. Então, ele quebra triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos podem ser utilizados diretamente na mitocôndria, e o glicerol também vai para o fígado participar do processo de gliconeogênese. Então, quando a gente pensa no cortisol, fisiologicamente, ele tem o seu benefício, que é na manutenção da glicemia, que é importantíssimo. Porém, quando esse cortisol fica em excesso, ele acaba sendo bem ruim, inclusive para a estética. Por quê? O cortisol em excesso, ele acaba ativando funções também do papel da aldosterona, que é outro hormônio lá da suprarrenal. E aí, olha o que vai acontecer. A gente tem músculo sendo degradado, que é sempre ruim, e a hora que o cortisol está em excesso, ele começa a estimular a retenção de sódio. E a retenção de sódio começa a fazer retenção de água. E aí começa a aumentar o inchaço. Então, aqui, qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter?
as pessoas que são psicologicamente já muito estressadas. Então, o estresse emocional, ele aumenta muito a secreção de cortisol, o estresse é um fator estimulador da produção de cortisol, e aí não adianta nada, essa pessoa está tentando comer certinho, está tentando treinar certinho, mas ela está sempre com cortisol alto, ou porque ela está dormindo mal, ou porque ela está com estresse, né, psicológico o tempo inteiro. Isso é péssimo para a estética. E o outro fator, que é o nosso medo de acontecer agora, a hora que as academias começam a reabrir, é quando a pessoa começa a querer tirar o atraso da vida num período muito curto, né? Então, a pessoa, ela quer ali que o resultado apareça rapidamente e ela vai para a academia e ela fica na academia 2, 3 horas ou faz, né, várias aulas consecutivas, vai correr na rua, vai para musculação, vai fazer uma aula online, enfim. E aí, esse período muito longo, ele vai desfavorecer a estética. Então, às vezes, a pessoa, ela tá ficando várias horas ali na musculação, achando que vai melhorar o seu padrão estético, quando, na verdade, vai piorar. Então, na dieta, a gente tem uma dieta que popularmente ela é conhecida como dieta anticortisol. Então, ela é uma dieta rica em alimentos com fenilalanina, que melhoram a síntese de dopamina, que se opõe ao estresse. E esses alimentos são principalmente frango, ovo, arroz integral, brócolis, abóbora, couve, agrião e alcachofra. Além disso, alimentos ricos em triptofano para melhorar a síntese de serotonina e também a sensação de bem-estar. Então, né, a gente tem de novo arroz integral, mas agora soja, oleaginosas, carne vermelha, de novo ovo, leite e os derivados. E é indicado que a pessoa reduza a quantidade de cafeína, né, principalmente se a pessoa está num ambiente estressor, ela geralmente abusa do uso de cafeína. Cigarro e álcool devem ser evitados, né, o máximo possível. E nessa dieta é recomendado aí a ingestão alimentar de 3 em 3 horas para evitar picos de cortisol. Mas lá na dieta do jejum intermitente que a gente conversou, esses picos eles vão se atenuando à medida que o corpo vai se adaptando à dieta. Certo? Tony, na verdade é assim, o cortisol que é liberado durante o exercício, se ele for controlado, não tem problema nenhum. Ele só vai ser prejudicial se o exercício estiver sendo feito excessivamente. Aí os efeitos são os mesmos do estresse excessivo. Ah, Michele, acho que você já tinha feito essa pergunta, né? Então, na verdade, o que a gente tem na literatura? Na literatura fala que as pessoas têm necessidades de sono diferentes, sim, só que a literatura preconiza de 6 a 12 horas de sono com variações individuais. Então, idosos, as pessoas mais velhas, teoricamente, conseguiriam dormir 6 horas, né? Até por isso que a gente brinca, ai, tô ficando velho, acorde cedo. A gente precisaria de uma quantidade de horas de sono menor, e crianças, pré-adolescentes, adolescentes, precisariam de horas de sono maiores, podendo chegar até 12 horas. Mas isso é, sim, individual. Então, a gente tem que o período de sono adequado para aquele indivíduo é reestabelecer todos os seus sistemas, os seus padrões. Então, né, como acho que você já tinha dito, essa pessoa dorme pouco, mas ela acorda totalmente reestabelecida. Isso pode ser, sim, algo normal para aquela pessoa. Então, na literatura, um adulto médio deveria dormir em torno de 8 horas, né, com variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Se a pessoa ela dorme menos horas, ela acorda totalmente reestabelecida, não tem problema de sono ao longo do dia, né, tem uma produtividade normal, pode ser que ela precise sim de menos horas de sono para se sentir totalmente reparada. Não é normal, né, menos de 6 horas de sono, uma total reparação, mas pode acontecer justamente por conta da grande individualidade biológica, tá bom? E aí, para a gente ir caminhando para o nosso fim, eu trouxe rapidamente um hormônio que também é bem polêmico, que é o GH, que é o hormônio do crescimento.
ele tem um eixo bem mais curtinho, então o hipotálamo produz o GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio do crescimento, e ele produz o GH, que é o hormônio de crescimento, né, estimula a produção do GH, que é o hormônio de crescimento, que é sintetizado lá na adenipófise, mais especificamente nos somatotrofos. Qual que é também o lance essencial desse GH? Ele sai, então, da adenipófise pronto, íntegro, vai na corrente sanguínea e ele vai exercer seus efeitos. Mas um dos efeitos é estimular o fígado a produzir um outro hormônio, que é o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1. O IGF-1 tem uma função essencial no crescimento ósseo longitudinal, então no desenvolvimento da estatura, ela depende da ação do IGF-1, mas ele também tem um papel importante no anabolismo muscular. Então, o IGF-1 consegue sim estimular também o anabolismo muscular. O GH, ele é sintetizado predominantemente durante o sono profundo, daí a importância, né, dessa pergunta da Michele, da gente entender como que o nosso aluno, o nosso paciente está dormindo, mas ele também é liberado fortemente durante o exercício físico. E aí, quanto maiores as intensidades, maior a secreção de GH. Puxando um link com o que a gente já falou, quem for ler os artigos de jejum intermitente também vai encontrar que o jejum intermitente potencializa a secreção de GH. Por quê? Porque o GH também é um hormônio hiperglicêmico, assim como a gente falou do cortisol. Então, ele também consegue potencializar essa secreção. Qual que é, então, a grande questão do GH? A gente sabe que lá antigamente, quando as pessoas começaram a fazer o uso do GH com objetivo estético, elas até pensavam no papel dele na hipertrofia. Por quê? Porque eles viram que o uso do GH melhorava a captação de aminoácidos, melhorava a captação de glicose e pode favorecer ali um processo de síntese proteica. Só que esse processo anabólico do GH é muito menor quando comparado ao processo anabólico da testosterona. Qual ficou, então, a grande vantagem estética do uso desse GH? A capacidade dele agir lá no tecido adiposo, estimulando a degradação de triglicerídeos, então retirando esses estoques lá do nosso tecido adiposo. E aí, uma das coisas, né, que é um benefício bem legal, mas também preocupante, é que para forçar os tecidos periféricos, especialmente o músculo esquelético, a usarem esses ácidos graxos livres que vieram lá da lipólise, o GH diminui, né? Bloqueia a entrada de glicose no músculo. Isso é feito através de uma redução da expressão das proteínas que captam a glicose, até a ativação lá do GLUT4. Então, o que acontece? A hora que a gente libera mais GH, a gente degrada mais triglicerídeo no tecido adiposo, a gente libera mais ácidos graxos livres e força o músculo a usar esses ácidos graxos livres. Então, a grande questão hoje do uso do GH como objetivo estético é na redução de gordura. Ele está associado a uma melhora da densidade muscular, então ele estimula sim a síntese de proteínas, mas não é o objetivo principal dele, até porque a testosterona é muito mais anabólica comparada ao GH. Então, o idealizador aí do uso do GH para estética é um médico americano. Ele fundou um grupo de clínicas nos Estados Unidos que tem o conceito anti-aging, né, anti-envelhecimento,
E aí a base da terapêutica dele é toda com o uso de GH. Então, assim, obviamente, isso tem aí muita polêmica envolvida, né? Essas clínicas dele nos Estados Unidos já foram pesquisadas, eles falaram, não, a gente tem mais de 2.000 artigos que mostram os benefícios, e quando foi passado um pente fino ali, não eram tantos artigos assim, né? Então, que o GH, ele estimula a redução de gordura do tecido adiposo, isso é um fato, isso é óbvio. Qual que é o problema? Que ele também tem efeitos colaterais. Então, o uso do GH está associado ao surgimento das acromegalias, que é o crescimento das extremidades, então, da parte óssea cartilaginosa, justamente pelo efeito que a gente mostrou agora, ó, de ele bloquear a entrada de glicose ao mesmo tempo que aumenta a glicemia, leva a um caráter de diabetes tipo 2, de resistência à insulina. E ainda, assim como a testosterona, pode causar hipertrofia do ventrículo esquerdo, levando aí a uma insuficiência cardíaca. Então, o GH, ele seria a droga perfeita da vida, se não tivesse esses efeitos colaterais. Uma preocupação mais recente com o uso do GH é como ele estimula a proliferação celular, síntese de novas proteínas, uma pessoa tendo uma célula neoplásica, ou seja, uma célulazinha tumoral, quiescente, então que ela está ali paradinha, quietinha, sem fazer nada, e ela faz uso do GH, ela pode estimular essa proliferação dessas células e gerar, assim, o surgimento de um câncer. Então, não tem nenhum estudo que relacione o uso de GH ao surgimento de um câncer aleatoriamente. Mas eles mostram, até por estudos in vitro, que se já tiver uma célula tumoral e fizer o uso do GH, esse tumor pode vir a se manifestar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse uso, porque existem efeitos colaterais, sim, e podem ser efeitos colaterais graves. Então, também tem que tomar cuidado. E aí, a última coisa, que na verdade eu também vou deixar mais uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, é a questão dos hormônios envolvidos na ingestão alimentar. Então, como a gente começou a conversa, na hora que a gente fala de modulação hormonal ou ajuste hormonal, enfim, né, o termo que ficar mais adequado, a gente tem que considerar todos os hormônios, né, os hormônios do ciclo menstrual, da tireoide, da suprarrenal, a gente tem que considerar todo mundo, inclusive os hormônios que regulam a ingestão alimentar. Então, a gente já conhece bem, né, há bastante tempo, 2 desses hormônios, que é a leptina, produzida pelo tecido adiposo branco, e a grelina, produzida pelo estômago. Então, ambos os hormônios atuam lá no nosso hipotálamo, no nosso centro de controle da fome, em um neuropeptídeo chamado NPY, neuropeptídeo Y. Então, o que esse NPY faz? Ele sinaliza para que a gente aumente a ingestão alimentar, então, para que a gente coma mais, e para que a gente diminua a taxa metabólica de repouso, então, que a gente gaste menos. Isso quem faz é o NPY. A leptina inibe esse NPY, ou seja, ela faz com que a gente coma menos e gaste mais. Por isso que ela ficou conhecida como hormônio da saciedade. A grelina, ao contrário, estimula o NPY. Então, faz o quê? A grelina faz a gente ter fome, faz com que a gente coma mais e gaste menos. Então, quando a gente está com aquela sensação de o estômago roncar, com dor no estômago de fome, é a nossa grelina que está bombando.
E aí eles continuaram investigando esses hormônios, essas moléculas relacionadas à ingestão alimentar e descobriram outras. Então, hoje a gente sabe que a gente tem 2 grupos de neuropeptídeos, né, de proteínas atuantes no sistema nervoso central no controle da fome. Os orexígenos, ou seja, que dão fome, que é o NPY, que a gente acabou de falar, e uma que chama proteína relacionada ao AGALT, então elas dão a sensação de fome, ó, aumentam a ingestão alimentar, e 2 que são anorexígenos, que é a PONC, próprio melanocortina, e a CART, que é o transcrito regulado por anfetamina e cocaína. Isso mesmo, eles descobriram ele através da ação dessas substâncias. E olha o que eles fazem, reduzem a nossa ingestão alimentar. Tanto os orexígenos quanto os anorexígenos são modulados por hormônios, olha que loucura. Grelina, que nós acabamos de falar, estimula NPY e proteína relacionada ao AGALT. Já a insulina, a leptina que nós vimos agora, e a colecistoquinina, que é um hormônio intestinal, inibem os orexígenos e estimulam os anorexígenos, então fazem com que a gente coma menos. E ainda tem um outro hormônio que foi descoberta a ação muito mais recentemente, que é o hormônio estimulador de melanócito ou de melanocortina alfa, que está relacionado também à redução da ingestão alimentar. Ou seja, o que eu queria falar, né, com esse slide, nesse fechamento? A questão da ingestão alimentar, então, principalmente quando o foco é emagrecimento, ela é extremamente complexa. Não dá para a gente ficar só contando caloria. Então, se eu quero que emagreça, come menos, gasta mais. Perfeito, isso também é importante. Mas tem uma porção de coisas envolvidas nisso, inclusive hormônios, que a gente precisa entender melhor, regular esses hormônios. Então, a gente olha aqui, por exemplo, e fala assim, insulina diminui a minha ingestão alimentar. Sim, desde que você não esteja resistente a ela, senão a gente aumenta a ingestão alimentar. Então, ficar sempre com pico de insulina, sempre com a insulina alta, ele é, né, prejudicial perifericamente e em sistema nervoso central, vai favorecer a obesidade. Então, a gente precisa criar diversas correlações que são extremamente mais complexas do que só balanço energético, do que só come menos e gasta mais. Então, a gente só vai conseguir um tratamento efetivo da obesidade, produzir estética de emagrecimento sustentável, manter isso a longo prazo, hora que a gente parar de enxergar o nosso paciente, o nosso aluno como número matemático e entender toda essa complexidade maravilhosa que vem desde fatores emocionais, cortisol, estresse, até hormônios que a gente vai ter que ir mexendo com base no exercício, na dieta e nos hábitos de vida. Então, para finalizar, como que a gente modula o hormônio? É só com hormônio exógeno? É só injetando hormônio? Não, essa é a última opção. Essa modulação ou esse ajuste hormonal, ele vai vir a partir do momento que a gente conseguir incluir um novo estilo de vida. Então, um estilo de vida ativo fisicamente, com uma alimentação saudável e balanceada e com a redução dos nossos níveis de estresse. Por isso que hoje em dia se fala tanto em meditação, né, em reflexão, porque o ser humano ele tem que ser compreendido em toda essa complexidade. Tudo bem?